Olá, boa noite para você. Agora são 7 horas e 14 minutos em Manaus. Quando a nossa indústria trabalha para se reerguer, uma nova medida simplesmente chega e ameaça esse processo. O governo federal decide tirar incentivos fiscais das empresas que produzem concentrados para bebidas na Zona Franca de Manaus. Ou seja, o setor que está entre os 10 maiores em faturamento e que representa mais de 30% das exportações, está com milhares de empregos ameaçados. A medida do governo federal surpreendeu, principalmente porque veio logo depois da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara. Vale lembrar que a maioria dos deputados da bancada federal do nosso estado votou em peso para livrar o presidente. E agora, esses mesmos parlamentares precisam carregar o peso de uma punhalada nas costas e lidar com as consequências da retirada desses incentivos. É o que você acompanha agora e mais. Mais de 60% dos estudantes amazonenses têm desempenho insuficiente em leitura. É o que diz uma avaliação feita pelo MEC. Empresa responsável por posto flutuante envolvida em explosão em Anori é multada em R$200 mil. 9 pessoas ficaram feridas. E ainda as dicas imperdíveis da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. O A Crítica na TV já começou. A gente começa esta edição falando de um problema sério. O trabalho infantil continua sendo uma realidade no nosso país. A meta da ONU era erradicar esse tipo de exploração até o fim do ano passado, mas corre o risco de não conseguir acabar com a prática nem mesmo até 2025. No Amazonas, cerca de 77 crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho infantil só no ano passado. No mesmo período, em 2015, esse número chegou a 347. Nós temos um problema sério atualmente, que é a diminuição dos investimentos em políticas públicas. O Brasil já se encontra em débito com a comunidade internacional. Ainda estamos distantes da erradicação, seja do trabalho infantil como um todo e até das piores formas de trabalho infantil. Um relatório sobre o tema feito pelo Ministério Público do Trabalho informa que o Brasil não cumpriu o objetivo de erradicar o trabalho infantil até 2016 e tem o risco de não conseguir acabar com essa prática até 2025. Pela diminuição dos investimentos em projetos sociais, principalmente, é essencial que haja investimentos em projetos sociais, que seja ofertada a essas crianças, adolescentes e as famílias alternativas sociais para que essas crianças saiam do trabalho. O trabalho das crianças ele se dá ou em razão cultural, ou em razão social, ou em razão econômica. A Constituição brasileira é bem clara. Menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, a não ser que estejam em condição de aprendiz. Entre as atividades mais comuns praticadas por crianças estão exploração sexual, tráfico de drogas, aliciamento para atividades ilícitas e trabalhos agrícolas. A situação do Amazonas não é muito diferente dos demais estados. É necessário que os nossos governantes, que os nossos legisladores voltem os olhos para o trabalho infantil, para que nós consigamos extirpar essa chaga que traz problema não para o Brasil de hoje, para o Brasil de amanhã. Cuidar dessas crianças, fazer com que elas entrem na escola, que elas sejam excluídas da exploração, é cuidar do futuro do país, é cuidar do nosso amanhã. Falando justamente de cuidar do nosso amanhã, a educação básica no Amazonas parece que parou no tempo. Pelo menos é o que mostra o resultado da avaliação feita pelo MEC, que mediu a qualidade da alfabetização em língua portuguesa e matemática. Mas nem tudo está perdido, pois já existem projetos para superar essa situação. Os dados foram divulgados esta semana pelo Ministério da Educação.
A avaliação nacional da alfabetização mediu os conhecimentos de 67 mil alunos do Amazonas, a maioria da rede municipal. Os resultados de 2016 mostram que mais de 60% dos estudantes teve desempenho insuficiente em leitura. 2 anos antes, o percentual era um pouco pior, 71%. No quesito escrita, 13% dos alunos da rede estadual estão no pior nível. E entre as escolas da prefeitura, esse índice aumenta para 26,7%. Para o Sindicato dos Professores e Pedagogos da capital, o resultado negativo já era esperado. As estruturas físicas das escolas municipais, elas precisam ter uma melhoria substancial. Preciso que as escolas tenham os equipamentos necessários para o professor poder desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, o processo pedagógico. Tem escolas que não têm sequer pincel para o professor passar o conteúdo no quadro para os nossos alunos e também precisa melhorar as condições de trabalho desses professores. Uma escola da Zona Sul tenta mudar esse quadro. Os professores criaram um projeto que utiliza xadrez e jogos de computador para melhorar o desempenho dos alunos. Aqui, por exemplo, eles estão trabalhando histórias em quadrinhos. Aqui é um próprio aplicativo, o nome é chamado Luz de Saber, onde eles desenvolvem as próprias histórias deles. Eles estão criando as histórias em quadrinhos deles. Aqui ele já está trabalhando aqui palavras ditongo, tritongo, hiato, ele já está desenvolvendo, já está montando esse tipo de atividade. E tem jogo de videogame também? Tem também. Tem aqui, por exemplo, aqui nós temos o Tux Smash, que é videogame mesmo, só que é aqui envolvendo as 4 operações. Por exemplo, aqui ela está envolvendo a casa de 5, aqui ele está envolvendo a casa de 9. E tem que responder, tem que ser rápido, tem que pensar rápido, porque a atividade é muito rápida. Então é como se fosse uma tabuada, um videogame da tabuada. Se ele não responder rápido, ele pega game over. No primeiro bimestre desse ano, a escola Teresa Abitbol ficou entre as últimas na avaliação da Secretaria Municipal de Educação. Depois que o projeto foi implantado, a unidade saltou para uma das 15 melhores. Os nossos alunos melhoraram nas avaliações externas e internas. Então, o nosso rendimento cresceu, principalmente nas turmas onde o projeto é aplicado efetivamente, 1º ano, 2º ano e 5º ano. Os professores torcem agora por um resultado melhor nas provas do MEC, porque, para os alunos, a estratégia está mais do que aprovada. Aprender até um pouco mais brincando. É legal, eu acho bem bacana. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou a empresa responsável pelo pontão envolvido no acidente no último dia 13 de outubro no município de Anori, que também destruiu 3 embarcações. A penalidade foi aplicada porque o local não tinha autorização ou licença ambiental do IPAAM para o comércio e o transporte de combustível. Além das multas, o porto flutuante foi embargado. De acordo com o IPAAM, a explosão ocorreu porque o responsável pela condução deu a partida no motor durante o abastecimento de um dos barcos. 9 pessoas ficaram feridas no acidente e 2 continuam internadas no pronto-socorro 28 de agosto, aqui em Manaus. A gente volta daqui a pouco com uma decisão do Ministério da Fazenda que pode prejudicar empresas do Distrito Industrial. E você vê também uma triste realidade aqui em Manaus. Só no centro da cidade, mais de 200 pessoas vivem nas ruas em situação de vulnerabilidade. 7 horas e 22 minutos, o A Crítica na TV volta já.